Olá pessoal, aqui é Jackson Marciano na área, dessa vez com a resenha do Cavaleiro da Lua, da coleção Marvel Legends, Action Figure de 6 polegadas, exclusiva das lojas Walgreens, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. Analisando então aí a cartela, aqui em cima o nome da coleção Marvel Legends Series, aqui a figura exposta com seus acessórios, não tem peça buff já que não é uma figura de Wave, então aqui você não vai ver o nome da buff, selo da Marvel, embaixo o nome do personagem em inglês, Moon Knight, e selo da Hasbro ao lado. Na parte superior da cartela visualizamos aí o símbolo do Cavaleiro da Lua. Nas laterais, o mesmo desenho apresentado dos dois lados do Cavaleiro da Lua. No verso da cartela, mesma apresentação de figuras exclusivas, já que essa figura é exclusiva das lojas Walgreens. Aqui nós temos o selo da Marvel Legends, o nome do personagem em inglês Moon Knight embaixo, uma pequena B apresentada em vários idiomas, uma foto da figura e aqui embaixo o adesivo da Hasbro do Brasil, que é a distribuidora da figura aqui no Brasil, né? Você pode encontrar essa figura, já que é exclusiva das lojas Walgreens lá nos Estados Unidos, mas aqui você consegue encontrar na Amazon e grandes lojas como Submarina, etc. Vamos passar então para a figura fora da cartela. E volta aí então, pessoal, com o nosso Cavaleiro da Lua, Mark Spector, fora da cartela. Personagem aí que eu gosto bastante da era desenhada aí pelo Bill Sienkiewicz e com os argumentos, né, o texto do Doug Mahnke. Então é um personagem aí bem interessante, é um dos heróis que eu mais gosto dos heróis urbanos, né, ou Marvel Knights, né. E ele surgiu aí a primeira vez na revista, que nem de super-herói era, mas era um personagem fantástico. Aí era o Werewolf by Night, né, o lobisomem, a edição de número 32. Ele foi criado aí pelo argumentista Doug Mahnke e pelo desenhista Don Perlin. Essa edição aí de Werewolf by Night 32, ela saiu aí, foi publicada em agosto de 75. E desde então o personagem aí tem participado de várias sagas da Marvel, né? Principalmente os que envolvem os personagens urbanos como o Demolidor, Elektra, o Justiceiro, Homem-Aranha. Então vocês podem encontrar aí vários encadernados, tá, com o personagem. Bom, essa figura é exclusiva das lojas Walgreens, né, que está sendo distribuída aqui no Brasil pela Hasbro. Então você vai encontrar nas grandes lojas tipo Amazon, Submarino. Você pode encontrar também através do Mercado Livre. E aqui, ó, no caso, ela vem com um fundo aí, né, para cartela, que eu achei bem legal, para quem gosta do fundo para criar aí fotos, né. Eu não guardo cartela, eu jogo tudo fora, então só queria mostrar para vocês porque a arte tá bem legal do fundo aí da cartela, tá? Bom, pessoal, a figura em si, ela vem aí, obviamente, com bastantes acessórios. Você tem aí o bastão famigerado dele, né? Que é o bastão que foi aproveitado aí a mesma escultura do Gambit, né? Que saiu aí dos X-Men. E você tem também uma cabeça sobressalente, intercambiável. Você recebe um par de mãos também abertas para segurar as armas, né? E você tem aquelas luas que ele lança como se fosse uma espécie de batarangue, né, do Cavaleiro da Lua, em formato de lua. Você tem duas grandes e três pequenas,
que eu deixei no adesivo que vem na cartela para a gente visualizar melhor, porque são bem pequenos, tá? Então tomem cuidado para não perder. Esses 3 pequenininhos aqui, essas 3 luas pequenas, você pode colocar inclusive nessa mão aqui, ó. Vou até mostrar mais de perto. Você pode colocar aqui entre os dedos, ó, que tem uma abertura aqui que você pode encaixar, tá? Bem legal uma figura muito bem pensada, e eu confesso a vocês que me surpreendeu essa figura do Cavaleiro da Lua. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, gostei bastante da escultura aí do capuz, tá bem legal. Pintura aí dos olhos dele tem esse sombreamento preto. Ele também tem uma pinturazinha de sombreamento aqui nas laterais do capuz, tá? Isso dá um volume para a figura, acho bem legal. Além disso, eles se preocuparam também em cobrir aqui o vão, né, que normalmente fica entre as capas e o capuz, né? Ficou bem legal, quase você não vê. A escultura dessa capa aqui, ela tá bem similar à capa que saiu na versão moderna da figura do Cavaleiro da Lua, né? Que teve aquela wave do Abutre do filme, tá? Do Homem-Aranha. Então você tem a mesma escultura da capa, bem legal isso. Bom, a escultura então, como eu falei, do capuz eu achei excelente, a escultura do corpo tá bem legal. Segundo eu olhei e pesquisei, assim, eu gosto ele tem uma compatibilidade com o corpo que você espera do Cavaleiro da Lua. Ele é musculoso, mas não é tão musculoso, então ele é mais esguio, né, para fazer aí as poses acrobáticas que você tanto quer. A escultura aqui do cinto também, ó, o cinto dele, achei bem legal. O cinto em si, ele é esculpido, então você não vê ele solto, né? Então, para aqueles que gostam de customizar, aí, Eduardo, tô mandando essa dica aí pelo review, porque você utiliza essas informações, né? E aqui, ó, pessoal, escultura aí da bota é excelente, com os detalhezinhos, né, que tem aí no uniforme dele, tá? Aqui na luva também, tá? Aquele detalhe das esferas, né? Tipo um frisozinho que tem aqui, tanto na luva quanto na bota, bem legal, tá? E é isso aí, vamos tirar então aqui a cabeça pra gente ver como é que fica a outra, que é uma cabeça com a pintura preta, né? Ver se a conexão é fácil. Eu que não tô sabendo conectar, será? Ou é aquela coisa chata mesmo? Não, conectou. Não é muito difícil não, é porque realmente fica ruim de eu fazer isso com a câmera na frente. Então conectou sem dificuldade. A máscara aí, a diferença é que ela é pintada de preto, né? A coloração dela é preta, para diferenciar aí você colocar no uniforme todo branco. Acho bem legal, tá? Difere aí inclusive da versão moderna que saiu na wave do Abutre, porque o uniforme não era todo branco, ele era pelo contrário a predominância do preto, né? Depois eu vou colocar ele na comparação de escala para vocês verem os dois juntos. E pessoal, eu confesso que eu prefiro a cabeça com pintura branca, porque sempre quis ter uma versão aí da Hasbro com uniforme todo branco, igual tinha a versão prateada, né, da Toy Biz. Eu acho bem legal. Então, pessoal, não tem nenhum mistério, né? O bastão dele você consegue colocar quando você tira. Deixa eu tirar aqui a mão, vou colocar uma das mãos pra gente verificar como é que fica. Ela sai sem dificuldade. Conexão também da mão sem dificuldade, ok? E você consegue colocar aí
o bastão que é similar ao bastão do Gambit. E você consegue colocar, ele não fica solto, caindo, ok? A escultura aí da mão tá bem legal. E a outra arma, que seria aquela lua, você também consegue colocar aí na mão para você compor aí as suas fotos. Essa aqui é a lua grande, tá? Que são duas que vem dessa. Duas luas, tá? Mesmo tamanho, grandes. E você tem, que eu não vou tirar aqui agora do adesivo, para eu não perder depois, que eu sou péssimo, perco muito essas coisas. Então essas três aqui são as menores, ok? Vamos botar uma do lado da outra para vocês verem a diferença de tamanho, ó. A grande e as pequenas, ok? Uma diferençazinha aí, tá? E essas pequenininhas você consegue colocar, como eu falei, na mão fechada, com o punho fechado. Ela tem aí entre os dedos aqui, ó, uma fendazinha. Na verdade são, deixa eu até ver quantas fendas são. Uma, duas, três. São três. Então você consegue colocar as três numa mão só. Que são aquelas armas que ele atira, né, nos bandidos, nos vilões. E é basicamente como se fosse aí um batarangue, né? Bom, vamos ver então aí a articulação. Como ele tem o capuz, obviamente, para cima e para baixo, bem ruim, tá? Mas ele movimenta um pouco, inclinando para os lados, tá? Gira, obviamente. Tem articulação estilo borboleta aqui nos ombros, para frente e para trás, ok? Aqui no ombro também a articulação normal, mais veloz que você espera, que você consegue aí girar, ok? Tá um pouco rígida, então para eu movimentar é meio chatinha. Mas ele gira e você consegue girar no bíceps também, 360. A articulação dos cotovelos ela é dupla, permite excelente ângulo de movimento. Você consegue girar nos pulsos e também o movimento de alavanca, inclusive com a mão fechada e a mão aberta. As duas mãos. Então você tem aí movimento para cima e para baixo e gira também. Aqui no abdômen você tem Shillelagh Crunch, então você tem um movimento bom para frente. Deixa eu ver para trás também, excelente, ok? E você consegue girar na cintura, 360. As pernas aí você tem essa abertura. Para frente, excelente ângulo de movimento. Para trás movimenta um pouco, mas o traseiro obviamente restringe. Tem articulação estilo corte giratória no início da coxa. Os joelhos são articulação dupla, permite excelente ângulo de movimento. Início da bota você tem articulação estilo corte girando, 360. Os tornozelos têm excelente ângulo para baixo, para cima também. E obviamente para os lados ele vira bastante os pés aqui, ok? Então a articulação aí é boa, nada excepcional, mas eu acho que está acima da média. Então para o Cavaleiro da Lua é uma excelente articulação, ok? Bom pessoal, comparando então aí com a versão anterior, né, da Hasbro, que saiu pela Wave do Abutre do filme, a gente visualiza aí as diferenças das cores, tá? Por todo o uniforme, ok? Predominância do preto na versão anterior. E qual é a diferença da articulação? A articulação dessa versão moderna não tem articulação estilo borboleta aqui nos ombros, ok? Também não tem aquela articulação no início da bota, tem menos articulação, né? E a única diferença também é que aqui na articulação do tornozelo ele gira no tornozelo que não gira no outro, então tem esse movimento adicional, tá? Então perde uns pontos e ganha em outros movimentos. Já comparando Toy Biz com a versão Walgreens de agora, a diferença aí da tonalidade das cores que a gente pode ver,
ok? Eu acho essa figura da Toy Biz muito bem feita. Existem os que defendem a Toy Biz comparando com a Hasbro. Eu confesso que olhando assim de perto, o Toy Biz não ficou muito atrás, e olha que a tecnologia de escultura, né, para a fabricação das figuras era muito inferior aos dias de hoje. Mas essa da Hasbro tem demérito? Não, não tem. É porque realmente eles se esforçaram bastante na composição de algumas figuras do Toy Biz, tá? E pontos de articulação, essa figura é mais articulada, tá? Ela tem também a articulação estilo borboleta, mas o movimento é mais amplo, tá? Nos ombros. Os pontos todos são similares aos pontos de articulação da versão da Hasbro, só que além disso ele tem a articulação nos dedos, né? Como a gente sabe que a Toy Biz colocava, e inclusive são desses 4 dedos aqui é individual, os 4 dedos aqui são articulação individual, ok? E você tem articulação também aqui na ponta da bota, tá? Então é uma figura mais articulada, tem uma articulação, mais pontos de articulação, e a amplitude de movimentos dela é boa, tá? Muito boa, tá? Abre completamente aqui. Apesar de o pessoal não gostar dessas articulações esféricas ou ball joint aqui das pernas, nesse caso aqui eu acho que está bem feita, não está exagerada, parecendo uma bola de gude, né? Então essa figura da Toy Biz não fica muito atrás, mas eu confesso que eu tenho um carinho pelo totalmente branco, então a da Hasbro atualmente é o meu grande foco, né? A figura que está no centro. Outras diferenças: bastão aí da Toy Biz é maior do que o bastão atual, ok? O meu bastão tá super torto, mas aí depois eu endireito ele colocando aí no secador, né? Coloco no secador de cabelo e ele fica maleável o plástico. Então ó, a diferença de tamanho, e olha que tá entortado. Se você esticar, a diferença é maior. Deixa eu botar aqui nas mãos, colocando aqui no início. A diferença de tamanho, ó, Toy Biz, olha a diferença. Toy Biz vai até depois. Então da Toy Biz o bastão é maior. O da Toy Biz ele vem com esse bastão aqui junto por uma espécie de tecidozinho, tá? Bem vagabundo, mas eu acho bem legal. São os bastões que num chaco, né? Que vieram com o Cavaleiro da Lua da Toy Biz. E a outra diferença se refere às armas que vem com a versão moderna da Hasbro, né? O Cavaleiro que veio na wave do Abutre, do filme, esse aqui. Então a gente tem aqui, uma lua só da grande e 3 da pequena, tá? As mãos também tem um par de mãos sobressalentes. Nesse caso aqui ele veio com a mão aberta e fechada, então você tem os 2 pares de mãos, tá? Ele vem também com o bastão que conecta um no outro, aquele bastão do Demolidor que saiu, tá? Então o bastão, quando se conecta, fica com um tamanho médio, não é o tamanho do bastão atual. O bastão atual, ó, olha a diferença. Os 2 bastões, que isso aqui é um nunchaku também, só que não tem o tecido juntando, né, a corrente, como se fosse para simular a corrente. Então aqui, ó, a diferença do tamanho do bastão atual do Walgreens para o bastão anterior. Porque esse bastão aqui é juntando os 2. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Juntando os 2, ó. Você junta, ó. Eles se juntam aqui. Aí vira um bastão maior, mas ele é um bastão mediano, tá? Essa figura aí do Cavaleiro da Lua da Hasbro, versão Walgreens, tem cerca de 16 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,29 polegadas. Comparando a escala com os colegas que seriam a versão Toy Biz e com a versão moderna que saiu pela Wave do Abutre do filme. Agora comparando aí com as 2 versões do Homem-Aranha da
série Vintage ou Retro, o Homem-Aranha de 2020 e o de 2016-2017. Agora comparando a escala com a versão do filme do Homem-Aranha, De Volta ao Lar, e com a versão dos quadrinhos do Punho de Ferro, a versão moderna do herói. Agora comparando com as duas versões da Viúva Negra, a versão Vintage ou Retro e com a versão com uniforme cinza. E agora comparando a escala com a versão Vintage ou Retro do Justiceiro e um crossover aí com o Robin clássico da DC Universe Classics. Comparando a escala agora com a Elektra, aí da wave daquele robô, né, Speed-O, o Spider, e com o Blade da wave do Homem-Coisa. E chegamos aí ao final de mais um review, mais uma resenha, dessa vez aí do Cavaleiro da Lua, versão aí com uniforme clássico, todo branco, né? Para a questão da articulação, qualifiquei com nota 9, uma excelente quantidade de pontos de articulação. Também gostei da amplitude dos movimentos. Só achei que para dar nota 10 precisaria de uma articulação estilo do Homem-Aranha, né? Da figura nova e retro vintage, na questão do abdômen, para você ter uma amplitude maior de movimentos. Mas fora isso, é uma figura muito bem articulada, com bastante pontos. Qualifiquei com nota 9. Para a questão da escultura, qualifiquei com nota 10, é uma excelente escultura. Proporções do corpo aí condizentes com o personagem. Também gostei dos detalhes aqui nas luvas e nas botas. Na escultura da capa, que é uma escultura semelhante aí à versão moderna, né, que saiu na wave do Abutre do filme, mas é uma escultura muito boa. Por conta disso, qualifiquei a escultura com nota 10. Na questão da pintura e esquema de cores, qualifiquei com nota 10, já que o branco é muito bem aplicado, um branco bem alvo mesmo, né? E com relação aqui o sombreamento do capuz, achei que esses detalhes valorizaram a figura. Ao mesmo tempo, você tem aí a pintura do símbolo aqui no peito, né? O escudo, o emblema dele está muito bem feito, então qualifiquei com nota 10. Sendo assim, na avaliação geral, a avaliação média dessa figura do Cavaleiro da Lua tem nota 9,5, ok? Excelente figura aí, representação do personagem, que com certeza os fãs vão querer adquirir. Está sendo vendido aí nas lojas da Amazon, do Submarino, inclusive peguei ele na promoção e com frete grátis. E você também encontra no Mercado Livre, vários vendedores, ok? É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero que vocês tenham gostado do review. Não esqueça de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comentem o que vocês acharam da comparação com a versão da Toy Biz e com a versão moderna da wave do Abutre do filme. E eu aguardo vocês no nosso próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.